1 Samuel, capítulo 17, versículo 2, diz assim: Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento dos filisteus e tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. Deixa eu parar por aí. Vou pular agora para Mateus capítulo 5, versículo 13, que diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Tome seu assento, por favor, dando glória a Deus e aleluia. Bem-vindo à série de mensagens Sal da Terra e Luz do Mundo. Essa série de mensagens que nós iniciamos aqui em nossa igreja, ela vai ser um balizador para tudo que nós vamos viver nesse ano como igreja. Porque o tema da série de mensagens é o tema do ano inteiro para a nossa igreja. Então Deus, creio que Ele vai usar todos os pregadores, todos os louvores, tudo que for ministrado a partir de agora, nessa série de mensagem. Preste bastante atenção, abra o seu coração e dê ouvidos, porque Deus vai te dar instruções para todo o ano de 2024, e você será sal da terra e luz do mundo, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Eu não sei se eu vou ter tempo de ministrar tudo que eu queria ministrar nessa noite, mas terça-feira é a nossa cooperação na nossa regional. Vem aqui que eu vou dar continuidade àquilo que eu estou ministrando nesse local. Jesus vai te chamar de sal e de luz. Hoje eu quero me ater ao primeiro título que Jesus te dá, chamando de sal. Eu quero compartilhar talvez algumas coisas interessantes acerca do sal, porque um dos meus hobbies é cozinhar. Vocês já viram a Nayane postando ou eu falando aqui. E para um homem que gosta de cozinhar, não existe nada melhor do que fazer um bom e velho churrasco. Já tem gente dando glória a Deus e aleluia. Tem gente que fala assim: o pastor saiu do espírito para a carne em 30 segundos. Quem sabe sobre churrasco vai entender. E por mais que a gente veja no YouTube vídeos que vão ensinar de outra maneira, não caiam nessa cilada. Churrasco bom, que tem brasa, tem que ser com sal grosso. Eu vi gente fazendo: não, pegue um sal de cozinha iodado. Não serve. Você tem que entender que cada sal serve para um tempero diferente. Se cada sal serve para um tempero diferente, para uma receita diferente, existem vários tipos de sal. E tem o sal grosso, que é para carne, ou sal de parrilha. Se você for fazer uma salada, você vai usar um sal refinado do Himalaia, porque ele é mais suave, ele é mais leve. Se você vai fazer outras receitas, tu usa o sal de mesa, o sal de cozinha, iodado, normal, para fazer essas receitas. Mas entenda, se você pegar um sal de parrilha, um sal grosso, e colocar na salada, você já experimentou fazer uma salada de alface, tomate, cebola, e colocar sal grosso? Tente colocar. Mas salga, mas não é o sal adequado e correto para aquela culinária, para aquele prato. Então, quando eu leio o texto, e quando Jesus vai me chamar de sal, e para mim o principal tempero que existe hoje para fazer culinária é sal. É a base de tempero de todas as culinárias do mundo inteiro. Por exemplo, no Brasil a gente é muito baseado em usar cebola e usar alho, e a gente bota um sal para temperar e para dar um balanceamento. Mas tem países que não usam alho, mas usam sal. O sal é o principal tempero para a culinária e para melhorar e trazer e extrair o sabor daquilo a qual ele está sendo colocado. Mas a gente precisa entender quais são os tipos de sal e quais os ambientes, quais os pratos, quais receitas que eles mais se encaixam. Porque quando Jesus diz que nós somos sal, o que ele está falando é: cada um de nós tem um tempero. E onde é que está o tempero? E aqui eu quero fazer uma brincadeira com palavras. O tempero que Deus nos dá está dentro do nosso temperamento.
Cada um de vocês aqui nessa igreja, e eu sou assim, a Nayane é de um jeito, cada um de nós temos um temperamento diferente. E a gente tem que entender que o nosso temperamento é o nosso tempero, e ele precisa ser inserido em ambientes que são propícios a ele. Tem muita gente que não avança em áreas da vida porque se acha desqualificado. Você não é desqualificado, você só está deslocado no local errado, porque o tempero e o temperamento, a unção, o chamado que Deus te deu, não é para o ambiente que você está, mas quando você encaixa, encontra o seu ambiente, você vai perceber que tudo que Deus te fez e te deu é exatamente o que você precisava para cumprir o seu chamado. Então, o seu temperamento, o seu tempero, ele é feito para locais específicos. O título dessa mensagem é: temperamento é tempero. Quando eu estou falando de temperamento, eu estou falando de personalidade, estou falando de características que você tem. Porque se você nasceu nesse tempo, Deus te formou e te colocou na terra porque era necessário a sua presença. Vocês não estão aqui de passeio. Se Deus formou vocês, cada um de nós recebeu de Deus, e Deus nos propôs um chamado, e nos propôs algo para fazer, e junto com esse chamado, Ele nos dá habilidades e capacidades, mas também nos dá identidade. Porque o nosso Deus é o Deus da providência. Pró significa antes, vidência vê. Então o nosso Deus vê antes da gente. E quando Ele vê uma necessidade que o mundo tem, Ele volta lá atrás e forma alguém. E coloca nesse alguém características de temperamento, características de fisionomia, características de jeito de ser e de personalidade. Porque a sua personalidade foi levada em consideração quando Deus te deu o teu chamado. Isso aqui a gente precisa entender. Eu não estou tratando, já que a gente está falando de sal da terra e luz do mundo, nós vamos pregar muito sobre o mundo, sobre lá fora, mas antes de te colocar lá fora, eu tenho que tratar você. Isso aqui está sendo uma indústria de sal. Eu estou pegando um sal bruto e estou começando a lapidar o sal para você entender qual é a característica que você tem, para você saber identificar para que você foi feito, para você não ser rejeitado lá fora e você largar a mão do chamado que Deus colocou na tua vida. O que eu estou falando é que Deus te customizou para o tempo que você está inserido. O teu jeito, o teu temperamento, a forma que você é. Se você é triste, se você é alegre, se você fala alto, se você fala baixo, a tua personalidade, ela é necessária para cumprir aquilo que Deus propôs para a tua vida. Então, quando Deus nos forma, Ele não nos dá apenas habilidades, mas Ele dá para a gente identidade. Habilidade é quando Ele nos dá uma capacidade para cumprir o chamado. Identidade aponta para a forma como nós cumprimos a habilidade. Por exemplo, se Deus me chama para pregar, Ele vai dar capacidades e habilidades para mim. Ele vai me dar às vezes uma boa eloquência, uma boa dicção. Ele vai me dar uma boa memória. Ele vai me dar uma forma rápida de pensamento. Mas isso é capacidade. Identidade é como eu prego. Eu tenho capacidade de pregar? Tenho. A minha esposa também. Só que a minha identidade de pregação é de um pastor assembleano. Da Nayane não, a Nayane é favelation. Se fosse a Nayane pregando, você já teria chorado, já teria rido, já teria rolado no chão. Por quê? Porque mesmo ela tendo a mesma capacidade que eu tenho, ela tem uma identidade diferente. E identidade está apontando para uma personalidade. Olha que bonito. Quando Deus formou o teu chamado, Ele levou em consideração o propósito do teu chamado e Ele te fez com a personalidade que você tem, com o temperamento que você tem. O seu jeito de ser, você não é assim porque você quis, você é assim porque Deus te fez assim, e isso é requerido para o chamado e a missão que Ele tem para a tua vida. A gente precisa primeiro entender como nós somos, qual é a nossa personalidade, qual é a nossa identidade. Porque se a gente não entender isso, a gente para rápido quando as oposições se levantam, quando as pessoas não aceitam como nós somos. Deus te fez, colocou um temperamento, colocou um jeito de ser, designou uma personalidade com um propósito. Para quê? Para a gente não desistir quando críticas vierem. Por que ela fala alto assim? Por que ela favelation daquele jeito? Por que ela é expansiva? Por que ela grita? Por que ela levanta? Porque a missão que Deus deu para ela requer esse tipo de personalidade. E para aquilo que Deus a chamou, uma pessoa caladinha não conseguiria fazer. Então você tem que entender que o teu temperamento e a tua personalidade participam e são necessários para o chamado que Deus te deu.
Não pare por causa das críticas a tua personalidade, porque também vão ter outras pessoas caladinhas que conseguem fazer o que gente expansiva não consegue fazer. Tem gente que é calculista, tem gente que é estratégica, tem gente que é mais acuada, e eles são daquele jeito porque é necessário essa personalidade para cumprir o propósito que Deus deu para essas pessoas. Então a gente tem que começar a entender e parar de criticar por que Deus criou as pessoas assim. Sabe por que a gente critica? Porque a gente não sabe qual é a função delas. A gente fala mal da forma das pessoas porque a gente não entende a função a qual Deus deu para as pessoas. Sabe por que algumas pessoas são caladinhas? Porque esta é a característica necessária para eles cumprirem todas as responsabilidades que Deus colocou no prato delas. A forma como você foi feita, a tua personalidade, o teu jeito de ser, as tuas habilidades e a tua identidade são levadas em conta por Deus. Deus te fez assim porque o teu chamado e a tua missão requerem esse tipo de postura. Então, quem julga a forma não conhece a função. Se Deus me criou do jeito que eu sou, se Deus me criou dessa forma de ser, é porque essa forma de ser é necessária para pastorear essa igreja. Se Deus criou a Nayane da forma que ela é porque o jeito e a personalidade dela é necessária para pastorear esta igreja. Para de criticar as pessoas pela forma como elas são, porque quem critica o teu jeito de ser não entende a função que você tem. E sabe qual é o aprendizado que você precisa tirar disso aqui nessa noite? O meu jeito de ser e o seu jeito de ser tem um destinatário. Se as pessoas não gostam do teu jeito de ser, sabe qual é a resposta? Elas não são o destinatário do teu chamado. Não se abata quando alguém levanta uma crítica, porque quem critica não é o alvo, não é o público-alvo, não é o destinatário daquilo que Deus colocou na tua vida. O teu chamado e o teu propósito é a solução de um problema específico e de um povo específico. Então, se existem pessoas que não recebem a tua mensagem e o teu jeito de ser, provavelmente eles não são o destinatário da tua mensagem e do teu chamado. Então, não se preocupa. Porque muita gente para no meio do caminho e se abate por causa de algumas críticas. Não daquilo que a gente fala, mas da forma como nós falamos, da nossa forma de ser. Criticam se a gente fala muito alto, como a gente se veste, do jeito que a gente é. Entenda, todos que criticam não foram destinatários do teu chamado. E não tem nada a ver, elas não estão erradas e nem você está errado. Isso só significa que vocês não foram chamados uns para os outros. Isso aqui resolve muito problema de dor, de contenda, de falta às vezes de um entendimento, de maturidade na igreja. Se existem pessoas que não gostam do teu jeito de ser, adivinha só, elas não são os destinatários da unção que Deus colocou na tua vida, só isso. E do mesmo jeito a gente tem que aprender. Vamos parar de reclamar, de falar mal daquilo que Deus está fazendo na vida dos outros, porque quando a gente fala mal, a única resposta que eu tenho é: eu não sou o destinatário daquilo que Deus derramou na vida daquele camarada. É por isso que eu falo mal, mas tem muita gente recebendo, porque quem Deus preparou para ser o destinatário do meu chamado e da minha unção e do meu jeito de ser, essas pessoas me recebem, essas pessoas me aceitam, essas pessoas me admiram. Então Deus não é apenas aquele que dá a unção e as características do teu temperamento, é aquele que te dá o destinatário da tua mensagem. Lembra quando ele manda o Pentecostes, estavam todos no cenáculo? Deus não mandou apenas o Espírito Santo e as línguas estranhas e o poder. Deus mandou o público, as pessoas que vinham de todos os lugares do mundo para a festa que estava acontecendo, ouviram a mensagem que Deus enviou. O Deus que te criou é o Deus que deu para você a unção e é o Deus que vai dar o destino e o público que você vai ativar essa unção com eles. Se alguém fala mal, é porque não são os destinatários daquilo que Deus fez. Então, quem critica o teu formato não é alvo do teu chamado. Você não é assim porque você quer. Você é aqui assim porque Deus te fez assim. E se não gostam disso, você não foi feito para essas pessoas. Eu falei aqui no culto da tarde, e eu até misturei os nomes, que eu falei Maria Joaquina, né? Mas Maria Joaquina é do Carrossel. Acho que é Carlota Joaquina, uma coisa assim, que é a moça que era esposa de um imperador, né? Eu estou falando besteira, a minha sogra de Petrópolis, eu não sei a história do Brasil, mas ela quando saiu do Brasil e não se agradava do Brasil, voltando para Portugal, ela estava no barco e ela pegou as suas sandálias, os seus sapatos e bateu e falou assim: ó, dessa terra eu não levo nem pó. A gente, que frase dura, essa frase é da Bíblia.
A Bíblia nos ensina, se você vai até alguém e você está levando uma mensagem para essa pessoa, e essa é uma mensagem de libertação, e essa pessoa não recebe a mensagem, ei, pega o teu sapato, bate o pó, porque ele não é destinatário da unção que Deus colocou na tua vida. Não pare por causa de críticas e não pare por causa de levantes. Se Deus te deu uma mensagem, Ele vai te dar um destinatário. Se Deus te deu uma unção, Ele vai te dar um público-alvo. Vão ter pessoas que vão criticar no meio do caminho, e adivinham o quê? Eles não são o alvo ou o destinatário da mensagem que Deus te deu. Então, às vezes a gente tem que parar um pouco de ficar se desculpando na nossa forma de ser, porque quando a gente faz isso, a gente está criticando a capacidade do Criador que nos fez assim. Você fala alto porque Deus quis que você falasse alto. Você é barulhento porque Deus quis que você fosse barulhento. Você fala baixo porque Deus queria que você fosse assim. Você é manso, tranquilo, você é sossegado, você é favelejo, porque Deus te criou assim. A tua missão requer esse tipo de personalidade. Ai meu Deus, eu estou pregando isso aqui para alguém. Então eu quero tratar um pouco o sal que está aqui dentro desse saleiro, para quando for jogado lá fora, não fique desesperado. Ai, não receberam a minha mensagem, não receberam a minha palavra, o meu evangelho. Não se preocupe, o Deus que te enviou vai enviar um destinatário para você também. E essas pessoas vão receber o que você tem. Porque eu leio um pouco na Bíblia, eu vejo grandes homens e mulheres de Deus que ao invés de ficar se desculpando pela forma que foram criados, pelo contrário, são gratos. Davi é um deles. Davi, ele fala em Salmo 139, versículo 14 assim, ó: tu me criaste no íntimo tu criaste um íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Versículo 14: eu louvo porque me fizeste de modelo especial e de modo admirável. Tuas obras são maravilhosas. Eu olho para mim e digo isso com convicção. Ele está olhando no espelho e quando ele olha, eu falo assim: gostei do que eu estou vendo, Senhor. O teu trabalho é admirável, o teu trabalho é maravilhoso e eu estou convicto disso. Muito obrigado por me fazer da forma como eu fiz. Não queira ser outra pessoa a não ser você mesmo. Deus te fez desse jeito porque existem destinatários e pessoas esperando você do jeito que você é. Eu não posso ser do jeito que o Benihim é, que o pastor Ribeiro é. Por quê? Porque o pastor já fez o pastor Ribeiro para ele ser ele, e Deus me fez para ser eu. E se Deus me fez assim, com essas características e com a minha personalidade, é porque existem pessoas que estão esperando a mensagem que eu, do meu jeito e da minha característica, vai transmitir. Então eu tenho que ser grato a Deus pela forma como Ele me fez, pela minha função, pelo meu propósito. Porque propósito, gente, não se escolhe, se submete. Sabe, eu não sou pastor porque eu quis, porque eu escolhi. Deus fez assim, Deus designou assim, e eu quero me submeter à vontade eterna e plena do Senhor. Então você entende? Quando Deus criou você e te deu um chamado, Ele não consultou terceiros. Por que você acha que precisa da aprovação deles para exercer o teu chamado? Deus te criou, Deus te fez assim, você tem um chamado, comece a exercer. Deus vai colocar os destinatários, Deus vai trazer para você o público-alvo para você exercer aquilo que Ele te deu. Mas pastor, eu tenho uma personalidade forte, difícil, eu estou orando para Deus arrancar. Não ora não. Se você tem uma personalidade forte, Deus te fez com personalidade forte e vai te usar sim. Só que você vai ter que saber usar ela, vai ter que saber canalizar ela. É aquilo que eu falo, não ore para Deus arrancar essa personalidade, ore para Deus redimir essa personalidade. Ah, mas eu sou brabo demais, sou cabeça quente, pavio curto, pastor. Deus quer usar a tua cabeça quente, o teu pavio curto para resolver problema que gente passiva não resolve. Deus te fez desse jeito porque Ele vai solucionar problemas no mundo e na igreja desse jeito. Davi, eu acabei de ler um texto que tem um gigante de 2,90 metros que desafia o povo. Quem é que enfrenta esse gigante? Davi. De primeira vez que ele ouve, o cara já está dias desafiando alguém, chamando alguém para o duelo, e ninguém vai. Guerreiros treinados, guerreiros profissionais não vão descer para lutar contra Golias. Davi chega, de primeira ele ouve, ele fala: quem é esse incircunciso filisteu para falar essas bobagens contra o Deus vivo, o Deus de Israel? Eu vou lá descer e eu vou lutar contra esse cara. Cabeça quente, pavio curto. Pastor, Deus usa? Claro. Quem foi que derrubou Golias? Davi. Porque Deus levanta cabeça quente, pavio curto, para lutar lutas que gente passiva não se levanta para lutar. Não ore para Deus arrancar uma personalidade do seu caráter. Peça para Deus redimir essa personalidade. Você é pavio curto e cabeça quente, é para você derrubar gigante e não para derrubar a mulher.
não para ficar com raiva da família, é para você usar contra Satanás e não contra a sua casa, e não contra os seus. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque às vezes o diabo quer fazer isso. Deus te dá uma personalidade assim, e ele quer deturpar esse tipo de personalidade e jeito de ser. Use isso para honra e para glória do nome do Senhor. Tudo e do jeito que Deus te teceu, do jeito que Deus colocou e moldou você, é necessário para a missão que Ele vai requerer na sua vida. Eu acho isso tão bonito. Eu várias vezes já compartilhei esse testemunho aqui. O meu pai, quando pastoreou no Amazonas, ele assumiu a igreja, ele tinha acho que 27 para 28 anos, quando faleceu o pastor Alcebiades Vasconcelos. Depois de um tempo, com 34, 35, 36, ele entrou no desafio de compra de uma rede de televisão lá no norte. Só que a parcela mensal de pagamento dessa rede era 2,5 vezes, quase 3 vezes a renda total da igreja. O que ele fez? Ele assinou um contrato de risco e hoje a Rede Boas Novas pertence à igreja. Mas se você chega com o pastor Samuel de 67 anos de idade hoje e apresentou o mesmo contrato, ele ia ler e fala assim: não assino não. Por quê? Porque na idade que ele já está mais experiente, faz muito cálculo. Então Deus usa até a ingenuidade da juventude para fazer coisas loucas que pessoas experientes não conseguem fazer. Ah, mas eu sou muito ingênuo. Deus vai usar a tua ingenuidade, Deus vai dar a tua inexperiência para a honra e para a glória do nome dEle. Tem alguém que está entendendo? Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando. Eu não estou falando para você ser inconsequente, mas você acredita que mesmo na inconsequência da juventude, Deus pega, levanta um garoto pequeno e fala: eu vou lutar contra essa máquina mortífera, esse matador. Só que ele não vê isso, ele fala: isso aí é um incircunciso. Porque ele não tinha experiência. Tinha experiência com leão e urso, pastor. Eu sei que ele tinha, mas aquilo não era um leão e urso. Aquilo falava alto, aquilo tinha armadura, aquilo era matador, aquilo era conhecido. Mesmo assim, ele usou a loucura de um jovem para fazer aquilo que profissionais e experientes não conseguiam fazer. Você entende que Deus usa a tua personalidade do jeito que você é, para que o nome dEle seja glorificado? Entendeu? Todo o propósito que você tem, Deus criou você do jeito necessário para se adequar a esse propósito. Mas eu quero entrar um pouco no tema da nossa série de mensagens. Todo o propósito, ele deve ser exercido e se manifestar, ser expresso em um local, em um lugar. Nós somos ficcionados na pergunta: qual? O quê? Qual é o meu propósito? Qual é o propósito da vida? O que eu nasci para fazer? Não é errado você fazer essa pergunta, mas incompleta. Dá mais um passo. Não pergunte apenas para que você nasceu, mas pergunte para quem e para onde você nasceu. Para onde eu fui criado? Para quem eu fui criado? Jesus nos ensina isso. Ele diz assim: o Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me ungiu para... Jesus sabia que era ungido, mas não apenas sabia que era ungido, Ele sabia para quem e para onde. Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, para libertar os cativos, para trazer cura aos enfermos e para anunciar um ano aceitável do Senhor. Eu sei que você... Pastor, eu tenho propósito, eu sei qual é, mas tu sabe para quem é e para onde é, porque todo propósito precisa ser manifesto em um lugar. Você quer saber para onde Deus te criou? Você quer entender para que lugar você foi formado por Deus? Eu vou te ajudar numa resposta. Mas a melhor forma da gente chegar nessa resposta não é respondendo para onde você foi feito, mas é respondendo para onde você não foi feito. Sabe para onde você não foi feito? Te prepara para o susto. Você não foi feito para a igreja. Eu não estou diminuindo ou desmerecendo a igreja. Veja, Deus usa a igreja para te formar, mas você não é formado para a igreja, você é formado para a rua, é formado para o mundo. A igreja é o local onde Deus te equipa para você desempenhar a tua missão, mas a tua missão não é dentro da igreja, a tua missão é lá fora no mundo. Você não é sal da igreja e nem luz da igreja. Aqui você recebe sabor, aqui você recebe luz, mas você tem que levar essa luz lá para fora. Então você é criado pela igreja, mas não para a igreja. Você é criada para o mundo. Sabe qual é o local onde você precisa exercer o teu chamado? Para o mundo, porque você foi chamado para lá.
O teu propósito é para resolver um problema do mundo. E propósito é capacitação. Unção é capacitação para resolver um propósito específico, para solucionar um problema específico que está na rua, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família. Claro que alguns também são chamados para a igreja. Deus me chamou, e um dos segmentos ao qual Deus me chamou é para a igreja. Existem gigantes dentro do segmento religioso que nós precisamos derrubar, mas não é o único. Mas a igreja é o local que eu recebo palavra, recebo capacitação, recebo poder. E hoje eu não sei você, mas eu estou recebendo uma carga de unção do Espírito Santo aqui nesse local. Você entende? Então hoje você está sendo construído pela igreja, mas não para a igreja, para o mundo. Porque mais do que receber unção no domingo à noite, eu preciso de unção para segunda de manhã. Entende? Você recebe aqui e você exerce lá. Você recebe aqui e você exerce lá. Então Deus te molda na igreja, mas você não é moldado para ela. Você é moldado para o mundo. Sabe por quê? Porque quando a gente não sai para resolver os problemas lá fora, a gente fica aqui dentro e a gente transforma isso aqui em um local de problema. Se eu não sei qual a minha unção e eu não sei qual problema eu devo resolver, eu me torno um problema. E eu trago o problema e formo um problema dentro da igreja. Porque eu não consigo ver qual é o valor que eu adiciono lá fora no mundo. Quando eu não sei o valor que eu adiciono lá fora no mundo, eu me torno territorial, eu me torno possessivo, eu me torno combativo, eu me torno competitivo dentro da igreja. Deus não levanta crente para ser competitivo dentro da igreja. Você tem que ser competitivo por território fora da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É a gente dando para assim: sai daqui, inferno, que essa geografia é nossa, esse colégio é nosso, esse espaço é nosso, esse bairro é nosso. Só que crente não está fazendo isso no bairro, no colégio, está fazendo dentro da igreja. Está sentado na minha cadeira, eu que sou o líder disso, eu que sento ali, eu que falo primeiro. A gente está brigando por metro quadrado dentro da igreja, quando Deus está chamando: sai da igreja, meu filho, porque tu entendeu que você não foi ungido para ficar dentro da igreja. A igreja te dá unção para você ir lá para fora. Expande lá fora, cresce lá fora, exerce lá fora, faz lá fora. Porque se a gente não sai, a igreja acaba se tornando a minha única fonte de significância. Você não foi feito para a igreja, você foi feito por ela, pela igreja, mas para fora. Deus está te dando hoje sabedoria, Deus está te dando autoridade, Deus está derramando uma unção para você entender. Ele já te deu todas as características. A tua personalidade, do jeito que você é justamente o que Deus precisa para você derrubar os gigantes onde você vive. Porque lugares escuros, gente, permanecerão escuros enquanto a luz não invade. A gente tem que sair para iluminar os locais escuros. Só que você já percebeu que a gente vive um grande dilema na igreja. Quando eu digo na igreja, de uma forma mais generalizada, e não quero apontar dedos, porque quando alguém ousa querer iluminar, a própria igreja apedreja. Quando alguém ousa levar uma lanterna para um local, acender uma lâmpada, a gente quer quebrar a lâmpada, a gente julga, a gente fala mal. Por quê, pastor? Porque as pessoas têm uma visão diferente da nossa, e a gente acha que a nossa visão é correta e a deles é errada. Quer ver um exemplo disso? Durante carnaval, eu acompanho pastores, líderes, e vi vários pastores fazendo, por exemplo, blocos evangelísticos de carnaval, onde eles invadiam os locais de carnaval, cantando não samba enredo, hinos enredos, dando folheto, orando pelas pessoas, ungindo as pessoas, várias pessoas aceitando a Jesus. Meu irmão, pensa nas pedradas que essas igrejas levaram. Nossa igreja não fez isso. Por quê? Porque isso não faz parte da visão da nossa igreja. Mas só porque não faz parte da visão da nossa igreja, não quer dizer que é pecado e errado. Quando eu digo visão, e aqui vai uma rápida aula para você de liderança. Toda a igreja precisa ter uma missão, e nós temos, e a missão da igreja é a mesma. Nós transparecemos a nossa missão em 5 pontos. A nossa missão é adorar a Deus, manter comunhão com os irmãos, discipular os povos, evangelizar os povos e discipular os salvos, vigiar e orar até Jesus voltar. Você que está visitando, é de outra igreja, está vindo lá e fala: mas pastor, da minha igreja também é a mesma missão. Claro, toda a igreja tem a mesma missão. O que nos diferencia é a visão. A visão é o veículo que nós usamos para a gente poder exercer e chegar na missão. Vou dar um outro exemplo para você entender visão como um veículo. A minha missão é ir para o Rio de Janeiro. Eu posso ir pela Dutra de carro, que é um veículo.
Eu posso ir voando de avião por Guarulhos, não, já tem voo aqui em São José dos Campos. Eu vou aqui no SJK, eu posso ir de avião por ali, ou eu posso ir de barco pela água, pelo litoral. Veículos diferentes que atingem a mesma missão. Sabe por que a gente fica às vezes falando mal? Porque uma outra pessoa está usando um veículo diferente do nosso, e a gente acha que só o nosso vai levar para o destino. Toda a igreja está tendo uma boa visão e fazendo a missão que Deus está acompanhando e propondo para a gente. E aí sabe o que eu acho interessante? Isso aqui, gente, é para a gente começar a se regrar. Sabe por que as pessoas falam mal de igrejas que evangelizam no carnaval? Está aqui a resposta, eu já dei para você. Porque elas não são os destinatários daquela chamada. Sabe por que crente fica dentro da igreja, vendo gente fora da igreja, evangelizando lá fora e falando mal? Está na rave, está aqui. O cara está dentro da igreja, postando, falando mal de quem está fora da igreja, ministrando a palavra. Sabe por que você fala mal? Porque você não é o público-alvo, você não é o destinatário do chamado daquele rapaz, da unção daquele rapaz. Então, pergunte para alguém que um dia foi alcançado no evangelismo de carnaval, de festa, de fluxo, não sei qual nome você queira dar, de forró. Pessoas já foram alcançadas, já aceitaram Jesus, já construíram família. Tem muita gente que conhece pastores que estão no altar, que foram alcançados durante tempo de rave, tempo de carnaval. Pergunta para esse pastor se aquilo é relevante. Ele falou: André, é a coisa mais importante que tem, porque ele é o público e o destinatário da unção e do chamado daquelas pessoas. Não vamos apontar o dedo para pessoas que têm uma visão diferente da nossa. Eles estão fazendo a mesma coisa e vão alcançar a mesma visão, só que de uma forma diferente. Eles usam veículos diferentes. Tem alguém que está entendendo essa palavra? Então, quem fala mal é porque não é o público-alvo. Pastor, mas carnaval não presta. Ok, veja, Deus não nos chamou apenas para sermos críticos da cultura, mas Deus nos levantou para sermos cooperadores para a transformação dela. Entenda? Eu preciso de mais unção na segunda de manhã do que no domingo à noite, gente. Eu preciso de mais unção no meu trabalho do que aqui. Porque eu preciso de mais unção para me manter, e manter firme, manter o meu caráter, quando eu estou com pessoas fracas ao meu redor, do que quando eu estou na igreja. Eu preciso de mais unção para eu ser ético em ambientes onde todos estão corrompidos, do que na igreja. Não adianta a gente falar que a política brasileira é corrupta, não vai mudar a corrupção da política brasileira, só vai mudar quando nós nos infiltrarmos lá dentro. Aleluia. E eu sei que isso aqui é algo difícil. É muito fácil a gente estar aqui fora, apontando o dedo, falando, é tudo corrupto, não presta para nada. A nossa fala não muda. Se uma luz não entrar na escuridão, continuará em trevas. E eu sei que isso é um assunto sensível para a gente tratar, mas julgar de fora é fácil. Mas Deus nos ungiu para ser sal da terra e luz do mundo. Não tem como um sal salgar uma salada se ele não se impermear e ser jogado em cima dela. Por isso que Deus vai ter que levantar homens e mulheres para todos os cargos de níveis de poder político. Nós vamos enviar missionários parlamentares, homens de Deus que vão ocupar cadeiras no legislativo, no judiciário, em executivos. A gente tem que preparar uma rapaziada para ser sal e luz. E sabe qual é a minha oração? A minha oração é que Deus derrame sobre eles a unção da graça da garça. Quem já ouviu a unção da graça da garça? Graça da garça é a habilidade de manter as vestes limpas, pisando em meio à lama. Dá uma olhada para a garça. Vê o ambiente onde a garça está. Está sempre no mangue, está sempre na lama, mas as suas penas, as suas vestes são sempre brancas. Senhor, derrama sobre pessoas aqui nessa igreja que tem esse sonho. A graça da garça nos coloca em locais imundos, mas que não venhamos sujar as nossas vestes, senão a gente não aprende a ser sal, a gente não aprende a ser luz. É lá fora, é no mundo que Deus está precisando, é nas ruas que Deus está precisando. E eu vou provar para você, já estou terminando. É na rua que Deus precisa dessa atuação. Nós lemos o texto aqui do início da batalha entre Davi e Golias, e eu quero trazer a sua atenção, não o que aconteceu, porque você já sabe. Ele chamou, ele desceu, ele jogou a pedra. Eu quero trazer a sua atenção nesse texto para onde aconteceu. 1 Samuel 17, versículo 2. Saul e os israelitas se reuniram e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Versículo 3 diz assim, os filisteus ocuparam uma colina, uma montanha, e os israelitas outra. Estando no meio deles, entre eles,
o vale. Me deixe contextualizar isso, porque nós estamos na geografia perfeita para uma aplicação disso aqui. Um exército israelita numa montanha, o filisteu noutra montanha e no meio um vale. O povo de Deus na Serra da Mantiqueira, o povo inimigo na Serra do Mar, e no meio, o local onde foi travada a batalha, um vale. Na Bíblia é chamado Vale de Elá, mas para a gente é chamado Vale do Paraíba. Por quê? Porque a nossa guerra não é dentro da igreja, é lá fora. O vale aqui é um local de trânsito. Ninguém vai andar com gado, com carroça carregando em cima de uma colina, de uma montanha. Pode ver, onde é que tem a Dutra? Está no vale, porque o vale é um local plano, fácil de andar, fácil de se transportar. Ninguém fica andando por monte. Claro que hoje nós fazemos túneis e tudo mais, naquele tempo não tinha essa tecnologia. Então, o local mais simples de construir uma rua é num vale. Então, onde foi que Davi derrubou Golias? Na Dutra, na rua, no local de transporte, na rodoviária, no supermercado, na fila do banco, no dia a dia, no Uber, andando, no colégio. Você entende? Davi não derrubou Golias dentro da igreja. Ele derrubou Golias no Vale do Paraíba. O teu chamado é construído na igreja, mas não é construído para a igreja, é construído para a rua. Pastor, e se não receberem a minha mensagem, eles não são destinatários dela. Não se deixe acuar e parar por causa de um levante e por causa de uma rejeição. Uma porta que se fecha não é rejeição, é direção de Deus. É só Deus te ensinando, essa não é a pessoa. Procure o local onde eu vou te usar para as pessoas que eu vou te usar. Jesus nos ensinou isso. Eu fui ungido para trazer e pregar as boas novas aos pobres. Num tempo que os ricos questionavam, por que tu vai a eles? Jesus respondia, porque eu fui ungido para isso. Para onde Deus está chamando a nossa igreja? Aplicando o texto, está chamando ela para o vale. Você pode ficar de pé comigo? Toca aí. Eu quero cantar de novo. Eu clamo Jesus, porque essa música, ela fala o que eu estou ministrando. Meus irmãos, nós, durante esse período e essa série, vamos mergulhar nisso. Porque muita gente fala assim, pastor, eu vou sair do meu trabalho porque eu não gosto do ambiente de trabalho. Não fica lá, Deus te colocou lá para fazer a diferença. Pastor, eu não gosto da ética de trabalho do meu segmento. É por isso que Deus te colocou lá. É para você modelar algo diferente e mostrar que dá para ser ético e ter sucesso. Não, pastor, e isso vale para todas as áreas. Deus precisa colocar a gente em locais difíceis para a gente ser o agente de mudança. Eu me preocupo, às vezes, e aqui eu não falo criticando. Para mim, novamente, cada um tem uma visão. Outro dia, eu estava participando de um programa do Last Call, que é algo que eu ainda aprecio demais. Eu gosto de todas as visões que Deus dá, mas me questionaram, falaram assim, pastor, vocês têm uma igreja tão grande em São José dos Campos, por que vocês não constroem uma escola primária, enfim, ensino médio? A primeira resposta que eu dei foi, porque já tem gente fazendo. E a minha visão é justamente essa. Se você quer fazer o que ninguém faz, você tem que deixar de fazer o que todo mundo faz. Mas aí me veio um outro pensamento, porque se nós abrimos escolas e fazer uma escola, e eu acho que são necessárias, mas entenda essa visão, não estou falando que é errado, é uma visão diferente. Eu vou abrir uma escola, vou botar professores, e eu vou cobrar uma mensalidade que 90% dos membros da nossa igreja não conseguem pagar. Não só isso, eu vou colocar todo mundo aqui e vou falar assim, tá vendo, escola pública não presta para nada, não ensina nada. É claro, não tem crente lá, a gente está tirando todos os crentes, botando todo mundo dentro de uma mesma gaiola. Eu acho que precisamos disso aqui para preparar, mas a gente não pode viver bitolado não, gente. Não adianta falar que escola pública, que política, que aquele outro ambiente não presta, não funciona. Por quê? Porque a gente sai deles, e se alguém quiser fazer alguma coisa, criticam. Quem está entendendo que o Espírito está ministrando aqui no coração dessa igreja? Venha terça-feira, que eu vou falar sobre, eu li um livro que tem me marcado, e a gente já iniciou uma iniciativa com isso, eu falei com vocês, para a gente levantar garotos e garotas
um projeto chamado A Base Vem Forte, porque existem 7 setores da sociedade, e sobre isso nós temos que impactar eles. Deus me chamou para o setor religioso, para derrubar os gigantes do setor religioso, mas Deus me chamou também para o setor do entretenimento, né? Com 3 palavrinhas, com televisão. Existem vários setores, mas nós temos que primeiro entrar no setor, dominar o setor, agregar valor a ele e depois evangelizar ele. Eu quero falar um pouco sobre esses passos. Guarde isso no seu coração e no próximo culto nós vamos deixar isso mais claro. Nós vamos lançar uma campanha que durante esse mês, 1 mês e meio, você vai escolher 3 segmentos da sua vida, tá? Pessoal, familiar, colegas, que é o povo do trabalho, e desconhecidos. Você tem esses 3 níveis de relacionamento. Você vai orar por familiares que não conhecem Jesus a partir de hoje. Mas no próximo culto a gente vai dar material físico, didático para você acompanhar isso. Você vai orar por alguém da sua família que não conhece Jesus. Você vai orar por algum colega de trabalho, de convívio, de dia a dia, que não conhece Jesus. E você vai orar para Jesus por algum desconhecido que você nem sabe quem é, mas Deus já vai enviar para o teu caminho. Então você vai orar por essas pessoas, jejuar, e durante 1 mês, 1 mês e meio, você vai se aproximar intencionalmente dessas pessoas. E vai falar de Jesus. E a partir do mês lá de abril, de meio de abril para maio inteiro, todo domingo vai ser culto de colheita. Então nós vamos treinar e enviar vocês para ficar 1 mês e meio orando e convidando gente, evangelizando gente. Você não vai trazer essa pessoa para a igreja para ela aceitar Jesus na igreja. Ela vai aceitar Jesus lá. Aqui ela só vai fazer a decisão pública. É você. Deus não chamou você, vem aqui, você tem que ir lá para a igreja para você ouvir falar de Jesus, o pastor vai ouvir e vai convertendo. Não, é você que Deus quer usar para converter essa pessoa. É você que Deus vai usar para pregar para essa pessoa. Esse ano é uma decisão que Deus tem colocado no meu coração. Cada crente dessa igreja precisa ganhar uma alma, gente. E eu não falo isso para te desmerecer. Quantas almas você já ganhou e discipulou para Cristo? Se você já é crente há algum tempo, querido, um crente em 10 anos ainda não conseguiu, esse é o ano que Deus vai romper isso na sua vida. Então você vai orar por familiar, por colegas e por desconhecidos. 1 mês e meio falando de Deus para todo mundo, convidando todo mundo. A gente vai dar convite físico. Lá no meu condomínio, eu vou sair distribuindo em todas as casas. Tem gente que mora em prédio, andar por andar, moda para todo mundo. A gente vai explicar para vocês. E a gente vai falar assim, ó, todos os domingos de abril e maio, no horário X e X, venham que vai ter uma grande reunião e você é nosso convidado. E aí nós pastores aqui vamos orar, jejuar, para Deus nos dar palavras evangelísticas, para falar de Jesus, para a gente viver uma grande colheita, para a gente começar a entender qual é a temática e a prática do que Deus quer para o nosso ano. Não adianta a gente querer falar para todo mundo se a gente não faz dentro de casa. Mas antes entenda isso, eu quero preparar o teu coração. Deus já tem destinatários, Ele precisa da tua ação. Grande é a seara e poucos são os cearenses, né? Como diz poucos são os ceifeiros. O mundo está pronto, quem não está pronto é a igreja, porque os ceifeiros vêm de dentro da igreja. Fala assim, tá pronto, está grande a seara. Cadê os ceifeiros? Os destinatários do teu convite já estão prontos, basta vocês convidá-los. Já tem gente querendo, eles não sabem, mas eles querem aceitar Jesus. Eles precisam, só que eles precisam que você os convide e ministre uma oração. Quantos querem aceitar esse desafio que nós estamos fazendo aqui? Esse é um compromisso. Deus vai te dar uma alma nesse ano, nesse período. Você vai bater no peito e vai ter a experiência de falar, eu ganhei uma alma para Jesus. Eu falei para Jesus de alguém, convidei, ele aceitou Jesus, e você vai andar com essa pessoa. É a coisa mais maravilhosa que existe. E Deus vai cumprir aquilo que Ele está ministrando aqui nessa igreja. Portanto, igreja, se prepare, afivele os cintos, que Deus vai te tornar um sal. Eu não sei que tipo de sal você vai ser. Rapaz, aquele homem é crente, é grosso daquele jeito, é sal grosso. Deus quer te usar, porque o destinatário da tua unção e do teu chamado já está pronto. É você que não exerceu o seu chamado.